Olá, eu sou o James Francisco. E eu sou Vanessa Morrone. E nós estamos na 6ª temporada do nosso podcast Sala de Enfermagem, uma produção do Corém São Paulo para você. Todos os episódios estão disponíveis nas plataformas digitais. Não deixe de acompanhar e seguir os nossos conteúdos. E é claro, você já sabe, As portas do nosso Sala de Enfermagem estão abertas para você. Meus amigos, mais uma vez aqui na 6ª temporada do nosso podcast Sala de Enfermagem, temos hoje um episódio muito especial. No dia 31 de outubro, completaremos 50 anos do Corém São Paulo. O sistema COFEM Corém tem mais de 50 anos, mas o Corém São Paulo, no dia 31 de outubro, comemora seu meio século de vida. Ao longo dessa história, são 11 presidentes, todos que trabalharam para que a enfermagem paulista pudesse avançar, se tornar empoderada e valorizada em todo o cenário nacional. E para o dia de hoje, nós discutimos e vamos aqui conversar bastante a respeito da fiscalização e do seu papel para a sociedade brasileira. E para isso, nós trouxemos duas pessoas muito especiais, Vanessa. Quem são? Nosso presidente, Dr. Sérgio Cleto, muito bem-vindo à nossa sala de enfermagem. Muito obrigado, doutora Vanessa, muito obrigado, doutor James, Fernanda, que honra, que prazer estar aqui. Isso aí, vamos discutir sobre esse tema que a enfermagem como um todo precisa ouvir, que é sobre a nossa fiscalização de enfermagem. E a nossa fiscal, doutora Fernanda Borges, aqui conosco. Muito obrigada, Fernanda, por estar aqui com a gente. Eu agradeço o convite, acho que é muito rico falar da nossa atuação, né, da fiscalização. Eu agradeço o convite em nome da fiscalização. Eu ia falar, ela está aqui representando, né, James, todos os fiscais, funcionários públicos do Corém São Paulo. É uma honra, viu? Muito obrigada. Nada mais, nada menos do que um time de 86 pessoas, né, Fernanda? Sim. E quando a gente olha justamente esse time que hoje tem um papel de estar trabalhando diariamente para fazer uma ação precípua do Conselho, que é justamente a fiscalização, e não pense que foi escolhido por Sérgio, por James, por Renata, por Mauro, por Ruth, por Cláudio Porto, não. As ações de fiscalização elas são baseadas justamente na Lei 5.905/73, onde cria o sistema COFEM Corém e estabelece que nós, enquanto sistema, devemos ter algumas atividades finalísticas. Uma delas é a fiscalização, a outra é o cadastro e registro destes profissionais, de fazer justamente com que nós tenhamos aí os profissionais, e pautado nessas duas finalidades do nosso conselho, eu gostaria justamente, Fernanda, de que você trouxesse qual é o panorama atual da enfermagem do estado de São Paulo, que se reflete também no cenário nacional, porque nós temos 25% da população de profissionais de enfermagem aqui. Como essa enfermagem hoje, pautada neste cenário de 25% da população brasileira, impacta diretamente no processo de fiscalização? Hoje a gente possui, né, você já disse, 86 fiscais, a gente tem quase 24 mil instituições fiscalizáveis. Então, no estado, quando a gente fala fiscalizável, é quando a gente tem serviço de enfermagem, né? Hoje a gente está 829, quase 830 mil inscrições e 662 mil profissionais, né, distintos. E a gente faz uma média de fiscalizações de 450 a 500 fiscalizações mês, né? É muita coisa. E a gente trabalha não só em apuração de denúncias, a gente também trabalha com a programação das ações, com o planejamento anual, né? E a fiscalização, ao longo dos últimos anos, a gente vem trabalhando para desmistificar essa questão do caráter apenas punitivo, correcional, né? A fiscalização hoje, ela vem com enfoque preventivo, educativo e... Nas nossas ações, a gente tem, por embasamento legal, a gente notifica, a gente aponta o que precisa melhorar, mas a gente também vem num caráter de parceria, até mesmo com o profissional de orientação, de demonstrar o que precisa ser melhorado, corrigido. Isso é extremamente importante, né, James? A gente estava conversando e o quanto que, ao longo dos anos, a enfermagem, junto com a fiscalização, né, tem essa parceria. Hoje a gente vê, né, presidente, a fiscalização como uma parceria, porque realmente os profissionais RTs, gestores, né, eles têm essa parceria embasada na questão
ética, na questão das legislações vigentes. Então, isso é extremamente relevante. E fazendo aqui um paralelo entre aquilo que a Fernanda trouxe, que é o processo da fiscalização, e utilizando do conhecimento e da experiência do nosso presidente, né, que eu conheço, que já tem alguns anos de carreira aí. Diz a lenda que o cabelo dele demonstra quantos anos ele tem, eu não vou nem precisar dizer aqui. Mas, Sérgio, você que já foi enfermeiro assistencial, gestor durante muito tempo, já teve a visão de ser aquele que foi fiscalizado, auditado por esse grupo de fiscais que nós trouxemos aqui. Hoje, sendo presidente do Corém São Paulo e tendo, além de todas as suas atividades diárias, ainda cerca de 450 processos que chegam à sua mesa, porque todo o processo de fiscalização ele é deliberado pelo presidente. Como é? Daquela época onde você recebia a ligação falando assim, olha, Sérgio, você tá aí na UTI? Tem uma fiscal aqui na porta querendo falar com chegou. você. O Corém vai aí fiscalizar. E aí eu tenho absoluta certeza que você fazia toda uma movimentação da sua área e hoje você está no papel justamente de gestor desse serviço, né? Onde muitos dos nossos profissionais dizem a você frequentemente, presidente, por que o Corém São Paulo avisa quando vai fazer fiscalização? É verdade. Então, Dr. James, na verdade, o que eu penso hoje em relação a todo esse processo que está sendo discutido aqui, que é um processo, Sim. certo? Se a gente falar que isso vem lá de 1973, como você falou, na 5905, Exato. e regulamentado lá na nossa lei do exercício, e constantemente vem sendo regulamentado com todas as resoluções, o que eu percebo hoje, nesses 27 anos que eu tenho, Dr. James, doutora Vanessa, é que o que eu mais tenho hoje de compromisso é olhar e ver o que eu pude aprender, certo? E o que eu posso deixar, estando na presidência, como legado em relação a essas atividades do Corém São Paulo. Porque muitas vezes o nosso profissional é isso que você disse, né? O Corém São Paulo é um órgão fiscalizatório, sim, pela sua origem finalística, é fiscalizatório. Agora, eu pergunto para cada um dos profissionais de enfermagem, quem aqui não é fiscal? Quem de nós não fiscaliza? Até porque a doutora Fernanda falou que as denúncias acontecem. As denúncias são baseadas justamente em julgamentos ou pré-julgamentos de pessoas que não concordaram com alguma situação e fizeram já um pré-juízo, certo? Fizeram um pré-julgamento e fizeram a denúncia. Ou, muitas vezes, a sociedade, ou muitas vezes o processo realmente que se instala a fiscalização. Durante muito tempo, Dr. James, eu fui um crítico, né, do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, e faz pouco tempo mesmo, assim, até no ano 2018, mais ou menos, aí, a minha fala, não diferente do que a gente ouviu muito, é que o Corém era um órgão punitivo e fiscalizatório, certo? E o que realmente a gente queria que o Conselho viesse a fazer, a gente não fazia. E uma das provocações que fez com que eu me inteirasse no grupo, fizesse aí a construção, estar hoje na posição, é mudar justamente esse rótulo, porque vivenciando, eu aprendi a conhecer qual é o verdadeiro papel do Conselho. Exato. Então, hoje, sabendo, eu tenho um compromisso, estando na presidência, de levar esse conhecimento a todos os profissionais de enfermagem, que, sim, é fiscalizatório, mas até que ponto essa fiscalização ela é realmente punitiva, certo? Hoje, eu consigo enxergar o processo fiscalizatório do Corém São Paulo como uma consultoria gratuita para todos os profissionais de enfermagem. Ou seja, um órgão que vai lá, educa e corrige. Sim, direciona, e direciona, certo? E hoje, uma equipe que contribui com a organização dessas instituições a melhorar o seu processo. Exato. Instituições hoje, elas pagam por esse serviço.
E o conselho hoje Presta. tem isso para fazer gratuitamente. Então, quando o profissional começar a enxergar que o conselho é um órgão, como vocês mencionaram, de apoio, certo? A categoria, que ele corre junto com a categoria, que a fiscalização, ela fiscaliza no intuito justamente de corrigir o processo e garantir uma assistência segura à sociedade, e nesse intervalo, nesse meio termo aí, nós melhorarmos juntos, ou seja, o Corém, a fiscalização e as instituições melhorar o processo, eu não tenho dúvida que a chave vai ser virada, e aí é um conceito cultural aonde todos os profissionais de enfermagem vão começar a entender que o conselho realmente é um órgão que apoia e anda junto com a categoria. E o resultado é para a sociedade, né? Sim. Onde a gente tem uma segurança na qualidade da assistência que a gente presta. E principalmente, né, Fê, eu falo que a Fernanda, gente, eu vou contar aqui um segredo. A Fernanda fiscalizou uma unidade quando eu era gerente. Passei a manhã inteira com a Fernanda. E eu falava assim, muitas vezes a gente não tem noção, porque quando o Corém chega, as pessoas acham, como o James falou, né, que eu queria que a Fernanda contasse como que acontece essa questão da fiscalização, porque um dia eu acompanhei, enquanto conselheira, né, em algumas situações do NAF, né, na gestão passada, com fiscais, e a gente só sabe onde a gente vai na hora que sai Exato. da unidade. Então, conta pra gente, Fê, como Isso que acontece? É muito importante, porque nenhuma fiscalização, ela é agendada. Às vezes a gente chega na instituição, o enfermeiro até fala, mas você não pode voltar um outro dia, porque hoje eu tô tão atribulada aqui. Então, a gente não agenda, a gente não marca a fiscalização. Uhum. Isso é muito importante, porque às vezes fica essa questão de, foi arranjado. Não, a Vanessa acabou de dizer, a gente só sabe quando a gente vai. Claro, o fiscal, ele tem a sua programação, planejamento, né? planejamento mensal, a programação mensal. Das instituições. Das instituições. Isso. Mas nada disso, não existe uma divulgação, ninguém sabe. A gente sabe no momento que tá lá, né? Então, quando a gente chega, existe ainda, até hoje, né? A gente vai em ações, às vezes o enfermeiro, ele fica nervoso, né? O Corém chegou, é um clássico, né? O Corém tá aí. É que nem quando a vigilância chega também, né? Nas instituições. Todo mundo órgão fiscalizador. qualquer órgão, Ninguém né? gosta de ser fiscalizado. Sim, exatamente. Mas como eu disse, todos nós somos fiscalizadores. Por exemplo, se eu tenho um buraco na estrada, ou se tem ali um buraco na via pública, eu denuncio, eu não fiscalizo isso. Sim, ou como sair cidadão, o né? transporte público com os canais de denúncia. Então, isso é fiscalizar. Então, assim, não é diferente. Na verdade, hoje nós temos até, de certa forma, a vantagem, né, de ter uma profissão que é regulamentada e pode ser fiscalizada. Apoiada, né, pela Exato. fiscalização. Bom, vocês trazem algumas coisas que são, acho que, importantes fazermos algumas considerações, né? Primeira delas, quando o Dr. Sérgio traz que nós hoje temos um outro caráter para a fiscalização, não só do Corém São Paulo, mas do sistema COFINS-Corém, isso se dá justamente em uma resolução, a 725 de 2023. Para você que não sabe, nós já temos mais de 700 resoluções, já quase 800 resoluções do sistema COFINS-Corém, que fazem com que essa fiscalização possa atuar diariamente nas suas ações. Segunda coisa muito importante é que antes, quando nós nos colocamos na posição de que o Corém não defende o profissional e defende a sociedade, nós precisamos entender que o profissional de enfermagem, antes de fazer o levantamento da sua mão, fazer um juramento, sendo enfermeiro, auxiliar técnico ou obstetriz, nós somos cidadãos brasileiros, portadores de um CPF que nos garante fazer parte da sociedade brasileira. Sim. Ou seja, se o conselho hoje faz uma ação de fiscalização, ele protege também o profissional de enfermagem. De evitar que muitas vezes os riscos por danos de imperícia, negligência ou imprudência possam estar ali presentes. Exato. Então, a ação da fiscalização hoje ela é fundamental para a sociedade. Sim. E o profissional de enfermagem está inserido dentro dessa sociedade. Então, esse é o principal ponto que nós devemos mudar o foco da nossa visão. Sim. Eu, profissional de enfermagem, sou ator e atuante de uma sociedade brasileira protegido por um sistema que defende essa sociedade como força de lei. Exato. A Lei 5.905, ela traz justamente isso. E aí, Fernanda, quando a gente fala deste processo de não ter um fiscal que vá à unidade de saúde, como você já disse, em São Paulo são mais de 24 mil instituições fiscalizáveis, ou seja, tem a figura de um profissional de enfermagem, eu preciso ter, então, um regramento, ter um direcionamento daquilo que é feito, e aí a gente tem a resolução 725, que aprovou o nosso código de fiscalização. E eu queria que você trouxesse pontos chaves desse
manual de fiscalização? O que é que o fiscal, ao se dirigir a uma unidade de saúde para conversar com um profissional de enfermagem, avaliar a documentação que tem ali, o que é que o fiscal busca? Então, hoje, com esse olhar do manual, a gente trabalha em duas grandes áreas, as principais. A gente faz fiscalização proativa e fiscalização reativa. A proativa é decorrente do planejamento anual, que o manual da 725 trouxe para a gente ter as orientações para a gente fazer esse planejamento para o ano, que são as instituições que a gente fiscaliza por demanda do Conselho, conforme as orientações da gestão, indo de encontro aos objetivos estratégicos da gestão. A gente faz esse planejamento de instituições e a gente também tem as reativas, que são as denúncias que a gente recebe, as manifestações de Ministério Público, outros órgãos. E então a gente tem essa demanda proativa e reativa. O fiscal faz um planejamento para aquelas ações mês a mês. E antes de ir a qualquer instituição, ele faz um instrumento chamado levantamento, que é um estudo daquela instituição, o que aquela instituição tem de histórico, de notificações, de recebimento de denúncias, para que ele vá munido de informações do que ele precisa verificar, porque não é só sair para fiscalização com a lista das notificações, né? Uhum. Você vai com um enfoque, você vai com aquele olhar já... Até para comparar, né? Exato, se melhorou, exato, se teve algum para trazer problema. esse comparativo, né, da Muito bom. assistência. E essa colocação que você traz, ela é fundamental. Para você, profissional de enfermagem, enfermeiro, auxiliar técnico de enfermagem, que acha que planejamento só se dá dentro da sua unidade assistencial, você acaba de conhecer que a fiscalização, para fazer a avaliação do seu trabalho diário, ela precisa de um planejamento anual, que é dado todo direcionamento pelo Conselho Federal de Enfermagem para que os presidentes, junto às suas fiscalizações, possam executar e, a partir de então, fazermos essa visita. Doutor Sérgio, pensando nisso, você é uma das pessoas que hoje percorre, né, os nossos mais de 500 municípios do estado de São Paulo e você ouve demandas diárias de profissionais, né? E muitos, eu tenho absoluta certeza, que colocam para você: olha, doutor Sérgio, eu quero fazer uma denúncia, né? Eu quero denunciar que na minha unidade não tem material, na minha unidade não tem sala de descanso, na minha unidade não paga o piso. São diversas as denúncias que chegam. Hoje, na sua gestão, quais são os canais que estão disponíveis para que o profissional de enfermagem possa fazer uma denúncia? Perfeito, doutor James. Até porque é exatamente nesse formato que acontece, né? Nós estamos com vários projetos, né, de capacitação e qualificação por todo o estado e muitas vezes no nosso diálogo com esses profissionais, eles têm realmente uma vontade de manifestar aí a sua insatisfação junto ao conselho do que vem acontecendo. Muitas vezes, antes de colocar os canais, muitas vezes também deixar claro para o profissional de enfermagem entender muito o que é uma denúncia ética, né? Diferenciar do que é uma denúncia trabalhista ou uma denúncia administrativa. De relacionamento. Porque muitas queixas chegam para nós, doutor James, eu acredito que mais da metade, Fernanda, das queixas que chegam para a gente não é de competência do conselho, porque não são agregados ao atividade finalística, de fiscalização ou de apuração por parte deste conselho, tá? Então, muitas vezes a gente já faz a orientação ali. Mas, independente disso, o canal é livre, tá? Então, hoje nós temos vários canais. Nós temos o canal... Primeiro, o presencial é insubstituível. Todo mundo vai ter o direito de fazer a denúncia de forma presencial. Numa subseção, doutora Fernanda, na sede do Corém São Paulo, tá? Nós estamos com muitos postos de atendimento no Poupa Tempo. O Poupa Tempo não faz a denúncia presencial, mas orienta os canais. Então, se a pessoa tiver dúvida, ela pode ir lá que será orientada. Então, na forma de presencial. Da forma presencial, ela pode descrever ou escrever a denúncia. Ela pode usar os nossos canais de e-mail, elas podem usar os nossos canais de telefone, ela pode usar os nossos canais do Fale Conosco, ela pode usar os nossos canais de ouvidoria, certo? Então, assim, hoje o que nós não deixamos de abrir para os nossos profissionais são canais de comunicação, de diálogo, e todos esses canais, eles podem servir também para uma denúncia. O que sempre a gente é bom reforçar, muitas das denúncias, infelizmente, nos trazem muita insatisfação
pela colocação que eles fazem em relação ao que estão vivenciando, mas não é da competência do Corém. Mas todas as denúncias são acolhidas, são avaliadas, certo? Porque toda denúncia é reputável, ou seja, nós temos que avaliar e nós vamos observar todas e todas vão ter uma resposta. Sim. Isso traz a importância de, mais uma vez, termos um sistema que trabalha para a sociedade brasileira. Há algum tempo atrás, eu me lembro que os canais que nós tínhamos de fazer denúncias eram apenas 2, né? Era o nosso site e você indo presencialmente. Exato. Então, a sociedade ela acabava tendo uma restrição de meios, né, de comunicação direta para o conselho. E hoje não. Hoje nós temos da palma da mão do profissional de enfermagem ou da própria sociedade, né? Qualquer um hoje pode, através do seu smartphone, acessar o site do Corém São Paulo, acessar o site do Conselho Federal de Enfermagem, fazendo com que você tenha o acesso a esse canal da ouvidoria que o Dr. Sérgio trouxe, trazendo o canal direto de denúncias do Corém São Paulo, especificamente desse regional, mas nos outros 27 nós também temos isso. E a sociedade, muitas vezes, ela não consegue avaliar se é realmente uma competência ética ou não, né? E isso cabe ao papel dos conselheiros e da fiscalização, enquanto empregados públicos que estão ali militando nesse ambiente, ajudar a sociedade a fazer isso. Ou seja, você, membro da sociedade brasileira, membro da sociedade paulista, através dos canais de comunicação do Corém São Paulo, você pode trazer ao conhecimento deste conselho qualquer ato que você julgue que não seja da competência de um profissional de enfermagem. E ele será avaliado justamente por nós. O Corém São Paulo, através dos seus conselheiros, através dos seus fiscais, seus empregados públicos, não tem como princípio fazer julgamentos sumários. Qualquer pessoa tem direito à ampla defesa e ao contraditório daquilo que foi denunciado. Sim. E para nós, enquanto membros hoje do sistema COFEM-Corém, isso é uma coisa muito importante, né? Porque muitas vezes, como o Dr. Sérgio trouxe, o pré-julgamento daquele indivíduo pode levá-lo a fazer com que ele entenda como uma ação que seja de imperícia, imprudência e negligência pelo profissional de enfermagem. Mas isso não pode ser avaliado dessa forma, né? Exatamente. E pensando justamente neste ponto, onde nós precisamos dar a ampla defesa, o contraditório e ter a vertente que o Dr. Sérgio traz hoje, não é punitivo. A punição ela vai existir. Sim. Ela está garantida na nossa resolução 564 de 2017, que qualquer profissional que infrinja o nosso código de deontologia, o nosso código de ética, ele está passível de sofrer algum tipo de sanção. Para você que não conhece, as nossas sanções são desde uma advertência verbal, passando por multa, censura, suspensão do exercício profissional até 90 dias e cassação do exercício profissional, essa última sendo apenas executada pelo Conselho Federal de Enfermagem. Então, a sanção, ela existe. Está baseada num princípio legal da lei, assim como o nosso Código Penal, o nosso Código Civil, traz também algumas penalidades que podem ser apresentadas em outra esfera, na esfera ética também temos, né? E faz parte de uma das funções do Conselho fazer essa aplicação de penalidade. Então, doutor Sérgio, quando você traz, o Conselho hoje tem um caráter educativo. Qual é a relação de educação que nós temos entre uma decisão de gestão e uma decisão de aplicação, doutora Fernanda, deste manual para educar os nossos profissionais? Então, a gente tem hoje a gente tem suporte de alguns cursos digitais no Corém, né? O Corém Educação, ele disponibiliza cursos digitais aos profissionais e nas próprias fiscalizações, o fiscal também, durante a sua ação, o profissional tem dúvida na execução de um planejamento e programação, dimensionamento de profissionais. O fiscal, durante a sua ação de fiscalização, também a orienta, também educa naquela dúvida, esclarece dúvidas, orientar a construção de documentos norteadores, manuais, POPs, regimento. Então, o fiscal tem esse olhar para a orientação, para o processo educativo do profissional também, né? Além de apontar o que precisa corrigir, o que precisa melhorar, ele também ajuda o profissional fiscalizado a desenvolver um documento norteador. E também nos atendimentos presenciais no Corém, quando às vezes o profissional está na sede para fazer, ou nas subseções também, para fazer algum documento. E às vezes ele, eu vou aproveitar que eu já estou aqui, eu vou passar lá
na fiscalização. E a gente recebe, a gente orienta. Inclusive pelos canais também, Pelos né, Fê? canais. Se as pessoas tiverem... muita gente me procura assim, eu tô com dúvida no dimensionamento. Sim. Eu sempre oriento, gente, entra no canal do Fale Conosco e as meninas da fiscalização e os meninos da fiscalização estão ali à disposição. E aí, se julgar necessário, às vezes, né, pelo canal, às vezes a dúvida é muito maior, marca um horário, vá até lá, né, converse com a fiscalização. Isso, assim, eu falo que não tem preço, é um espaço totalmente e seguro, né, James? Sim. É um espaço seguro A gente recebe muitos profissionais. Semana passada, eu recebi uma profissional que tinha ido fazer uma inscrição. Ela tinha resolvido o problema de inscrição, mas ela foi até o 2º andar com dúvidas de questões trabalhistas, mas que ela não tinha conhecimento de forma de contratação e até conversando com ela, valorizar o próprio trabalho dela, porque ela queria se submeter a um registro, não como profissional de enfermagem. Olha e aí a gente conversou, eu expliquei, falei, você investiu tempo, você investiu o seu estudo, né? E então, assim, valorize o seu trabalho enquanto profissional. Que bom. E aí, doutor Sérgio, você que é o gestor do negócio, como você promove tudo isso? A Fernanda, acho que ela já deu... O Sérgio gosta muito de um negócio chamado spoiler. Você já deu um spoiler pra ele, que você colocou aqui que o Corém São Paulo faz diversas ações de educação. Exato. Primeiro que complementando o que a doutora Fernanda falou, primeiro que exatamente isso. O Corém São Paulo hoje, a doutora Vanessa testemunha disso, nossa conselheira, a gente já faz constantemente... já entrega, já oferece a todos os profissionais de enfermagem constantemente cursos de capacitação e qualificação e oportunidades de melhoria naquilo que é identificado pela instituição. Através dos nossos projetos hoje, toda a instituição que apresentar a sua dificuldade direciona ao Corém São Paulo e nós mobilizamos equipes, né, doutora Vanessa, que capacitam e qualificam essas pessoas, isso num formato preventivo, ou seja, todos os profissionais de enfermagem tem ali uma porta aberta para melhorar a cada dia uma capacitação e qualificação de forma gratuita pelo Corém São Paulo. Então, a primeira forma é a preventiva, certo, Dr. James? Então, nós temos agora, depois do processo, trazendo a narrativa de que hoje o nosso entendimento é que o conselho não é punitivo, por mais que está contemplado na sua lei do exercício a punição. Eu tenho um entendimento, e a plenária, que a doutora Vanessa também está sempre nessas discussões, eu tenho entendimento comigo hoje que é difícil, salvo algumas exceções, Dr. James, eu tenho um entendimento que raramente um profissional de enfermagem, ele levanta de madrugada ou sai para um plantão noturno, né, e vai fazer atividade nossa de cuidar com algum intuito do princípio básico de vir a cometer um dano. O processo de trabalho, isso já está mais do que provado, muitas vezes favorece com que ele cometa um erro e venha a ser identificado como uma suposta infração. Não dá para hoje o conselho entender que esse profissional ele deve sofrer sanções, penalidades, por muitas vezes um erro que foi comprovado, se ele muitas vezes está relacionado ao processo de trabalho, sobrecarga de trabalho, dimensionamento. Tá, mas ele vai sair impune? Hoje nós temos outros formatos. Ou seja, se essa infração ela não causou um dano que venha a comprometer, por exemplo, a saúde física de um paciente, mas foi uma infração, hoje uma das coisas que me orgulha no nosso código de processo ético, Dr. James, é justamente a possibilidade da gente propor a esse profissional termos conciliatórios, certo? Desde as esferas de retratação, que não é o caso, com ajuste de conduta. Então isso aí assume culpa? Digamos que, na avaliação, o profissional até reconhece que houve um erro, mas aquele erro, talvez aquele sem dolo, certo? E, de certa forma, como resgatar o profissional? Se numa plenária nós saímos com ele julgado e aí ele vem ali censurado, suspenso ou indicado de cassação, será que esse profissional ele tem alguma motivação para continuar trabalhando na enfermagem? Um profissional que muitas vezes tem 20 anos de entrega? Será que esse profissional o que precisa, na verdade, não é um apoio, um suporte de capacitação e qualificação? Então, se o Código de Processo, neste caso específico, permite que a gente possa fazer um ajuste de conduta com uma capacitação oferecida pelo Corém, justamente naquele suposto
erro, naquela suposta infração. Ou seja, capacitar e qualificar aquele profissional, será que isso aí não seria, talvez não diríamos a penalidade alternativa, mas será que isso aí não traria muito mais benefício a esse profissional e é depois a continuidade que ele vai dar na assistência? Ou seja, ele se sente acolhido, na verdade não se sente punido, mas ele se sente advertido por esse profissional e com isso ele teve um aprendizado e raramente ele vai fazer ou cometer o mesmo erro. Então, esse processo pedagógico, hoje, ele é contemplado e o Corém São Paulo aplica isso com muita frequência. A doutora Vanessa sabe disso nas nossas plenárias. Semana passada mesmo. Semana passada. Né? É muito frequente a gente fazer isso. Então, hoje, e a doutor James... satisfação, né, presidente? Assim, o que a gente percebe quando a gente propõe um termo conciliatório, às vezes até surpreende não só o profissional ou o advogado que está junto e depois, quando a gente vai dar seguimento no termo, o agradecimento pelo acolhimento. Né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Ele chega achando que vai perder o Corém. Uhum. E ele sai dali com reconhecimento de culpa, muitas vezes, mas dentro de um processo de aprendizado, e sai realmente grato, né? Tipo assim, muito. Vocês realmente nos representam. Ah, Sérgio, vocês estão em algum momento colocando para debaixo do tapete? Não, pelo contrário. A gente, na verdade, justamente está valorizando a nossa cadeira profissional. Existem infrações que não cabem termo conciliatório, mas a grande maioria, ela realmente cabe. E até mesmo o reconhecimento que as pessoas, às vezes, num certo momento no processo, não têm uma noção. E aí, quando você vai explicar no termo conciliatório, né, eles mesmo olham e falam assim, não, eu reconheço, nesse momento ou nessa questão, eu tive minha parcela de culpa, mas também, talvez a instituição não promoveu, né, uma oferta de algo que pudesse estabilizar ou melhorar, ou que aquilo não viesse a acontecer, né? Então, e nós oferecemos a capacitação de forma gratuita. E hoje está muito interessante que nós colocamos as capacitações dentro dos nossos projetos. E esses profissionais, eles têm dado, assim, testemunhos mesmo dentro dos projetos, né? Ele jamais nem conhecia e acabam sendo até depois engajadores dos projetos. Ou seja, o que era somente abre aspas, uma penalidade alternativa, certo? Acaba virando um engajamento e essas pessoas acabam sendo grandes divulgadores do que a gente tem a oferecer no formato preventivo. Mas sabe, pode falar, sabe, Fernanda, é interessante o que o presidente trouxe, essa fala de ele vai para receber uma sanção, mas de repente ele está ali agradecendo. Com a fiscalização também acontece. Porque às vezes você vai na ação, você notifica um número insuficiente e dali a pouco a instituição contrata, eu já ouvi em algumas fiscalizações, obrigada, porque depois que o Corém esteve, notificou, foram contratados X profissionais. Os profissionais técnicos que já estão na instituição, foram os auxiliares que tinham o curso de técnico, foram promovidos a técnicos, com base na notificação do Corém, né? Então, mas você está agradecendo ser fiscalizado? Já recebi agradecimentos, assim, pela melhoria proporcionada. Exatamente. É o que eu mencionei, às vezes nós pagamos por consultoria. Sim. Ou seja... E não tem o resultado que a fiscalização oferece. Porque é uma consultoria, é uma orientação. São apontamentos que vai melhorar o processo de trabalho, o processo de serviço, vai melhorar o atendimento, de certa forma, vai melhorar também no que a sociedade espera daquela instituição. E lembrando que a 725 trata justamente do nosso manual de fiscalização e o que o presidente Sérgio trouxe é justamente a resolução 706, né, de 2022, que é a nossa resolução do Código de Processo Ético, que garante hoje a possibilidade do profissional de enfermagem passar por um processo de julgamento ético ou, muitas vezes, uma avaliação da sua conduta ética e ter a proposição de um ato conciliatório e lá está estabelecido quais são as situações que regem justamente esse direcionamento para uma conciliação. Como ele já disse, não é cabível que qualquer ação que o profissional possa cometer venha a ser conciliado, né? Mas a gente faz aqui um paralelo justamente com a segurança do paciente, né? Quando a gente estuda a segurança do paciente, a gente sabe que duas pessoas, no fato do acometimento de um evento adverso, elas já sofrem. O paciente e o profissional. Ou seja, a primeira e a segunda vítima. E depois nós temos a terceira, a quarta vítima que estão associadas a este processo de trabalho e que foi levado por algum problema. Então, hoje, quando nós temos um profissional de enfermagem que ele é colocado para passar por um processo ético em qualquer uma das suas esferas, ele sofre um impacto muito grande, né? Enquanto
ex-presidente do Corém São Paulo na gestão 2021, vi por várias vezes profissionais chegarem destruídos neste cenário de julgamento de processo ético. E quando você traz essa possibilidade de orientação, de informação e de transformação do conhecimento e do pensamento, você mostra o nosso papel de novo enquanto um órgão fiscalizador frente à sociedade brasileira. Sim. Bom, mas lembrando que são 50 anos, 11 presidentes, e eu tenho absoluta certeza que a doutora Vitória Secaf, quando ela foi a primeira presidente do Corém São Paulo, para o atual presidente, doutor Sérgio Cleto, nós tivemos uma evolução muito grande. Sim. E essa evolução se dá justamente do papel que a fiscalização tem na sua atuação diária. Fernanda, hoje, eu tenho absoluta certeza que você já está há algum tempo no Corém São Paulo também. Do ponto de vista da fiscalização hoje do Corém São Paulo, como você enxerga que essa sociedade absorveu o seu trabalho enquanto fiscal e como você espera que hoje, num mundo tão tecnológico, onde a inteligência artificial já faz parte do nosso contexto, eu tenho absoluta certeza que muitos profissionais hoje te respondem às notificações com inteligência artificial, como daqui para frente, daqui para o futuro, nós teremos a visão dessa sociedade para fiscalização. Perfeito. Ao longo dos anos, então, eu acho que o ganho que a gente vem tendo é essa mudança, né, do olhar, não só apenas correcional, mas para o preventivo, para o educativo. Eu acho que a gente cresceu muito na fiscalização em tudo, em número, e a gente saiu de uma fiscalização que era formulários impressos, né, para hoje uma fiscalização... Usava papel carbono. Carbono, talonários, né, um monte de talonário, aquele carbonado, para uma fiscalização 100% digital. Então, hoje a gente trabalha com 0 papel, o processo é digital, os fiscais usam tablet para fazer as notificações, é tudo digital, automatizado. E hoje a gente também recebe essas devolutivas dos profissionais, né, desse apoio da fiscalização para algumas conquistas na assistência, para o quadro de profissionais de enfermagem. A gente recebe esse retorno dos profissionais, para a gente é muito gratificante. A gente não, o fiscal não ser visto apenas como aquele caráter punitivo, mas e muitas vezes aquele que vai te direcionar para a melhoria do cuidado, para melhorar a sua equipe de enfermagem, os seus processos de trabalho. E o que a gente espera daqui para frente, né, é que a inteligência artificial venha nos auxiliar, tanto a equipe de fiscalização, que hoje a gente já utiliza, a gente já tem a inteligência artificial como aliada. Nossa Maria tá aí, A nossa Maria tá aí nos auxiliando diariamente. Mas a gente também espera que o profissional de enfermagem conheça e saiba usar a inteligência artificial, que ele saiba utilizar... o resultado que a inteligência artificial traz para ele, como o Dr. James trouxe, essa questão de uso da IA para responder notificação, mas que ele faça um tratamento... Uma forma racional, Exato, né? Que ele não simplesmente pegue aquela resposta e encaminha para fiscalização. Porque a gente vai tratar esse dado, a gente vai saber que não foi... né, às vezes vem com erros, com citação de resolução revogada, né? Um problema. Então, mas que o profissional... né? Perde um pouquinho de tempo, né? A IA já deu uma otimizada nesse tempo. Dá uma melhorada, revisa, né? O que a gente fala, revisa, utiliza sim o que tem para ajudar, tá aí para ser utilizada, para ajudar, mas faz um tratamento desse retorno que você tem na IA, até como um estudo, né? Para sua própria aprimoramento profissional. E eu quero que a inteligência artificial no sistema COFIN-Corém represente, assim como a nossa profissão, que é formada por 84% de mulheres, que ela também permita que algumas inteligências artificiais nasçam como homem, né? Porque já tem Ana, Maria, Cora e tantas outras que estão surgindo só Bia, só como enfermeiras. Pode ser que daqui a algum tempo nós estejamos um enfermeiro também na inteligência artificial, né, para nos ajudar nesse cenário. Mas o que a gente percebe é que este processo de fiscalização, ele é fundamental na ação direta para você, sociedade. Lembre-se, você, profissional de enfermagem, enfermeiro, auxiliar, técnico de enfermagem e obstetriz, é membro atuante da nossa população. Você, enquanto profissional de enfermagem, representa 1,5% da população brasileira. Todo o outro restante são de pessoas que não são profissionais de enfermagem. Mas essa fiscalização, ela atua para este 1,5% e para todos os outros
mais de 95, 99% de atuação de pessoas que não conhecem a enfermagem de uma forma geral, mas nós trabalhamos para isso. Então, o sistema Cofém Corém tem um papel importantíssimo e ao longo desses 52 anos de história, o nosso sistema tem trabalhado arduamente para que você se sinta todos os dias seguro, né? O Conselho Federal de Enfermagem, junto com o Corém São Paulo e os demais 26 regionais, atuam todos os dias para a aplicação de todas as regulamentações que são aprovadas no nosso sistema para proteger a sociedade brasileira e você, profissional de enfermagem, faz parte dela. Meninos, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada, Fê. Do presidente, enquanto um membro hoje gestor, da Fernanda, enquanto uma executora dessa fiscalização. E chegando ao final, né, Vanessa? Com certeza. Do nosso episódio, eu gostaria que vocês deixassem as considerações de vocês para o nosso público. Ladies first. Obrigada. Bom, eu acho que o que eu gostaria, né, de deixar aos profissionais é que continuem nos vendo como aliados, como uma fiscalização nesse caráter preventivo, educativo. Seremos correcionais, sim, mas como a gente parceiros, né? Acho que a gente está na instituição no objetivo de uma assistência segura para a sociedade, mas que a gente não está ali para prejudicar. Eu acho que o profissional, quando ele enxerga a fiscalização como uma ação aliada, é melhor. Então, a gente consegue trabalhar melhor, o fiscal trabalha melhor e o profissional que recebe consegue também absorver o que a gente tem também para orientar, para orientá-lo nessa trajetória. Que bom. Isso é muito bom. Bom, é isso. Eu acredito que nesses 50 anos, né, todo um processo foi construído. Eu acho que em algum momento o conselho, a fiscalização agiu no formato da época, era necessário agir. Hoje, foi isso que a doutora Fernanda falou. Hoje, acredito que esse podcast vem aí a deixar claro, né, mas sem nenhuma dúvida, ou ficamos à disposição justamente para deixar claro aos profissionais de enfermagem que hoje o Conselho Regional de Enfermagem, a fiscalização, ela é suporte, ela é apoio, ela faz parte da atividade. Na verdade, o que a gente muitas vezes na ponta tinha receio, hoje, na verdade, nós teríamos que ter, na verdade, orgulho, certo? E, na verdade, cobrar. Né? Hoje não era mais para a gente falar assim, olha, espero que a fiscalização não venha. Não, na verdade, hoje espero que a fiscalização venha, tá? Esteja. Os números de fiscais hoje, eles estão, eu reconheço como gestor que eles estão numa proporção ainda que nós temos que corrigir, 24 mil instituições para 86, a conta não fecha, por isso que nós teremos concurso, provavelmente no final deste ano, no início do ano que vem, nós vamos fazer concurso para repor, justamente para dar esse alcance, esse suporte, esse apoio. Então, o recado que eu tenho para os profissionais de enfermagem é que o Conselho de Enfermagem, a fiscalização, ela é apoio, ela é suporte, ela realmente corre junto com os profissionais de enfermagem. É isso aí. Vanessa, e as pessoas já sabem, ao longo de 6 temporadas, as nossas portas aqui estão sempre abertas. Mas hoje, eu vou dizer uma coisa diferente para você. Há 50 anos, as portas do Corém São Paulo estão abertas para você.